Bom, quem trouxe a palavra de Deus hoje? Hoje nós vamos caminhar por várias passagens na palavra, mas nós vamos começar por um livro muito difícil que está em Gênesis. Quem quer ajuda para abrir Gênesis? É piada, né? Gênesis capítulo 3, tá? Só cantar a musiquinha, né? Nem dá tempo de cantar, né, pastora? Gênesis. Vamos colocar a palavra de Deus no nosso coração e pedir para que o Senhor venha falar conosco, amém? Amém. Renova, Senhor, os nossos costumes, os nossos hábitos, meu Pai. Nós já não queremos ser iguais, nós queremos mudar, nós queremos nos transformar, queremos ser melhores a cada dia. E nós só vamos conseguir isso, Senhor, se nós estivermos na Tua presença, se nós aprendermos a Tua palavra, se nós lermos, ouvirmos, praticarmos, Senhor. Então, desde já, Senhor, repreenda todo mal, toda distração, todo ouvido surdo, olhos cegos, Senhor. Toda trava, todo obstáculo, tudo que não provém de Ti venha cair por terra, Senhor. Que essa pessoa, todos nós aqui, Senhor, possamos ser cheios da Tua presença. Clareia, Senhor, a informação, clareia essa mensagem nas nossas vidas, meu Pai. É isso que eu te peço e já lhe agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, amém? Amém. Vamos começar lendo a palavra de Deus em Gênesis 3. Quem aqui conhece a história de Adão e Eva? Olha, muita gente conhece, né? A história de Adão e Eva. E aí, antes da gente ler aqui no versículo 9, Deus, Ele criou, né, a natureza. Tinha só um vazio, não tinha nada. E Ele foi lá criando o céu, criou o sol, criou tudo. Criou o homem, criou a mulher. E Deus, Ele ordenou ali, né, que eles poderiam comer de todos os frutos que tinham ali no paraíso. Mas existia apenas uma árvore que eles não poderiam comer, né? Mas, de tanta insistência, de Eva ali dar ouvidos à serpente, o que ela fez? Ela comeu ali o fruto que era para comer? Não, que não era para comer. Isso a gente já sabe, né? E aí depois dela comer, ela foi lá levar para Adão. E aí o que aconteceu? Adão comeu também. E aí aconteceu o que nós vamos ler aqui agora. No versículo, Gênesis 3, no versículo 8, diz assim, ó. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz soar no jardim. Temi, porque estava nu, e me escondi. Vamos dar uma pausa aqui. Eu achei muito interessante, porque a gente lê essa história, Deus, Ele traz vários entendimentos, e a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E hoje Deus, Ele trouxe um entendimento completamente diferente. Quando aconteceu de Adão e Eva pecarem, errarem, qual foi a atitude de Adão e Eva ali? Eles se esconderam. E aí eu fiquei pensando, né? Quantos de nós somos assim também? Diante de uma situação, ao invés da gente chegar para resolver, para falar, para pedir perdão. Nesse caso aqui eles sabiam que eram errados, não era? Mas eles foram e fizeram o quê? Se esconderam. E aí eu fiquei pensando bastante sobre qual é o verbo da nossa vida. O que é o verbo? O verbo é ação. Amar. Que mais? Cuidar. Que mais que é verbo? Comer. Reclamar. Isso é um verbo. Orar. E sabe qual foi o verbo da vida de Adão e Eva aqui nesse momento? Foi se esconder.
maravilhosas que tinha, todas disponíveis para eles. Mas o que eles fizeram? Eles desobedeceram. Eles eram obedientes, ou seja, eles deviam obedecer, mas depois o verbo da vida deles foi o desobedecer. Em seguida, o se esconder. E aí eu gostaria que nós olhássemos para as nossas vidas e pensássemos: qual que é o nosso verbo atual? O que você faz na sua vida atualmente? E aí, se a gente for ver, várias pessoas na palavra de Deus tiveram momentos em que elas definiram a vida delas com ações. Alguns oravam, como a Isabela falou, alguns cuidavam, alguns serviam, alguns reclamavam. Como, por exemplo, Jó. Quem se lembra da história de Jó? Nós vamos ler, em Jó, no versículo 1, 2 e 3, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Contava também com muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era homem maior do que todos do Oriente. Quem se lembra da história de Jó? Se lembra da história de Jó? E o que acontece com ele? Ele perde tudo. E diz assim, no versículo 20: depois que ele perde tudo, ou seja, os filhos dele, todas as riquezas que ele tinha, que naquela época era gado, o que ele faz? No versículo 20 diz assim, então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Diante de uma situação ali ruim, péssima, que eu e você iria chorar, se descabelar, morrer. Meu Deus, são os meus filhos, minhas riquezas, tudo. Sabe qual que foi o verbo da vida de Jó? Foi adorar, foi se humilhar, foi dobrar os joelhos e clamar ao Senhor ali. E olha que forte isso. E quantas vezes a gente não é como Jó? A gente é como Adão e Eva, que quando passa por uma situação, sabe o que a gente faz? Vou me esconder. Não, deixa eu dormir que vai passar. Meu amado, não vai passar. Às vezes a gente fala assim, deixa eu dormir que amanhã é um outro dia. É um outro dia? É outro dia. Se você não resolver o problema vai estar lá no outro dia te esperando. As pessoas pecam e elas vivem o verbo pecar na vida delas. E aí elas acham que elas vão ter a bênção de Deus também. Não, eu quero ser próspero. Eu quero receber a bênção do Senhor. Eu quero, ser amado pelas pessoas. Quero ser querido pelas pessoas. Quero ser amado pelo Senhor. Sim, Ele continua te amando. Mas você não pode pecar e continuar achando que você vai ter a mesma bênção de Deus na sua vida, a mesma proteção de Deus na sua vida. Não é assim que funciona. E é a gente que decide qual vai ser o verbo da nossa vida. E aí, mais pra frente na Bíblia, nós temos a história de Jonas. Quem lembra da história de Jonas? Pois então, vamos ler Jonas. Capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus chamou Jonas para se levantar e clamar. Esse era para ser o verbo da vida dele. O verbo é ação, é aquilo que ele tinha que fazer. Isso era aquilo que Jonas tinha que fazer. Mas sabe o que ele fez? No versículo 3: Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Ele se levantou para fugir. Ele resolveu que não resolveu, né? Ele achou que ele estava resolvendo a vida dele. Sabe como? Fugindo.
E quantas vezes você vem aqui na igreja, na hora da oração, você não se rasga, não se lança e acha que vai resolver a sua vida, quando na verdade a gente está o quê? Fugindo. É igual quando no seu dia, eu sou muito mestre em fazer isso. No meu dia eu tenho um super pepino para resolver. Aí eu deixo o pepino, que tinha que ser a primeira coisa para resolver, eu deixo lá no último dia, no último momento, no último horário. Aí eu faço um monte de coisinha que precisa fazer, tarefas do trabalho, mas aquilo que eu tinha que resolver eu vou protelando. Isso é o quê? Fugir. Fugir da responsabilidade. Quantas vezes a gente foge de conversas difíceis? A gente foge de falar com Deus na hora da busca, porque a gente tem vergonha. Sabe o que Adão e Eva sentiu no momento em que Deus expôs e eles se viram ali nus? Quando eles se olharam e se enxergaram, eles sentiram vergonha. E quantas vezes você sente vergonha de se achegar ao Senhor? E aí o que você faz? Foge. E o que você faz? Se esconde. Mas o que já fez diante de uma adversidade? Ele orou, ele clamou, ele pediu ajuda, ele adorou o Senhor. Sabe, a gente precisa olhar na nossa vida e ver qual é o verbo da sua vida. E eu fiquei pensando, qual que é o verbo da minha vida? O que é aquilo que eu faço mais na minha vida? Será que o verbo da sua vida pode ser resumida agora em uma palavra, em reclamar? A pessoa que só reclama, que só murmura, que só sai da boca dela o que não presta. Será que você é assim? Da sua boca só sai isso? Ou será que da sua boca só sai agradecimento? Se fosse falar assim, não, em uma palavra, a minha vida será definida em agradecer, porque eu sou grato. Eu tenho um coração grato, eu tenho um coração alegre. Eu tenho um coração, sabe, que eu agradeço a Deus pelo que eu tenho e não reclamo pelo que eu não tenho. O que é? Qual que é o verbo da sua vida? É se esconder? É fugir? É mentir? Quando você está aqui na igreja, fingindo que é uma coisa e chega lá fora você é outra. Ah não, é só omitir. Mas omitir também é esconder. Omitir também é fugir. E é viver como Adão e Eva um dia viveu. É viver como Jonas um dia escolheu para a vida dele. E nós precisamos nos analisar. Quem eu serei? O que vai definir a minha vida? Qual verbo vai definir a sua vida? Vai ser se entristecer, ser uma pessoa triste, cabisbaixa? Ou vai ser uma pessoa alegre? Se alegrar, alegrar as pessoas ao seu redor? Vai ser o verbo da sua vida, vai ser trair? Como, por exemplo, Judas, lá em Mateus 26, 14, diz assim, o preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me querem dar e eu vos entregarei? E eles pensaram 30 moedas de prata. Então, buscava oportunidade para entregar Jesus. Sabe qual que foi o verbo de Judas nessa atitude aqui? Trair. É isso que você faz? Quando você fala uma coisa e faz outra, você trai a si mesmo, porque você não tem a coragem, a capacidade de cumprir sua própria palavra. E aí você trai a si mesmo. Ou você trai as pessoas que confiam em você, que dão a vida por você, falando uma coisa e fazendo outra, às escondidas. Ou você trai a Deus, falando aqui na hora da busca: Senhor, renova o meu coração, eu não quero ser igual. Chega lá
Existe um preço que você paga para amar. Existe um preço. Mas é muito melhor você amar a Deus e fazer a vontade de Deus, porque vai valer a pena no final, do que você pecar, do que você trair. E é interessante que a gente sabe, né, a história de Judas. Sabe o que ele fez? Ele primeiro beijou, depois ele traiu. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente vive o quê? De aparência. Mostra que está tudo bem e depois desobedece a Deus. Nós precisamos nos analisar. Sabe quem foi o nosso maior exemplo? Que cumpriu, que fez, que mesmo sentindo, ele foi lá e ele fez com que o verbo da vida dele fosse diferente, entre vários homens da Bíblia, né? Eu quero aqui destacar quem? Jesus. Em Mateus 26, no versículo 36, diz assim, ó: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu vou além orar. Levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse momento, Jesus, ele sabia que ele ia ter que morrer. Ele ia ter que passar pela cruz. Ele ia ser humilhado. As pessoas que eu cuspi eram as mesmas que um dia foram curadas lá atrás. As pessoas que estavam no raio da vida dele e ele estava aqui numa situação com o coração apertado. Poderia fugir. Ele estava como homem. Poderia se esconder. Pai, chega, não. Apaga tudo na memória, eu não vou conseguir. Esse não foi o verbo da vida de Jesus. O verbo da vida dele foi servir, foi te salvar, foi me salvar. Mesmo com o coração apertado, mesmo sabendo que ia ter que passar por toda a situação, ele quis passar por isso. Porque no final das contas, o verbo da vida dele, de Deus, é nos amar. E nós precisamos nos analisar, sabe? Será que o verbo atual da sua vida de hoje é fugir, pecar, trair, se prostituir, ouvir músicas do mundo, funk, falar besteira, falar palavrão? Qual que é o verbo da sua vida? Desistir. A primeira coisa, a primeira dificuldade que surge, desistir. Tudo que eu começo, eu paro. O verbo da minha vida é parar, é estagnar. Porque tudo que eu começo, eu paro. É isso que é a sua vida? E tudo bem se for. Você precisa hoje olhar e falar assim, ó, cara, eu não quero mais isso. O verbo da minha vida era trair, eu não quero mais trair. O verbo da minha vida era se acomodar, eu não quero mais me acomodar. O verbo da minha vida era mentir, chega. Olha para a sua vida inteira. O que mais você fez, o que mais você faz, que está na hora de você mudar hoje.
transformaram. Quem acredita que Deus tem o poder de transformar? Você acredita? Então está na hora da gente deixar Ele transformar. Deixar Ele mudar por completo. Um dia, o verbo da vida de Davi foi matar. Foi se prostituir, fazer o que é errado. Mas ele permaneceu nessa condição? Não. Logo depois ele se arrependeu. E talvez seja isso que você precisa. Se arrepender de verdade. Se perdoar. Parar de errar e falar, cara, a partir de hoje a minha vida foi errar. A partir de hoje a minha vida vai ser acertar. Que nós possamos olhar sobre as nossas vidas, sobre isso que o Senhor tem falado aqui ao nosso coração. Jesus, que passou pela maior prova que a gente possa passar, que nada vai, nenhum problema, nenhum pecado, nenhuma tentação vai superar o que Jesus fez. Ele é o nosso maior exemplo. E Ele amou mesmo diante das situações. Ele não se revoltou contra Deus. Não. Ele serviu. Ele se colocou à disposição. Ele se rendeu. Quantas vezes você não se rende para Deus? Você cria resistência. Não, eu não me entrego para Deus. Você se segura. Quando na verdade você tinha que se render. Você tinha que falar assim, oh, meu Deus, tem tanta coisa errada. Tem tantos pensamentos aqui ruins. Não sei nem o que fazer, mas eu quero me entender. Não quero mais ser assim. Não quero mais fugir, não quero mais me esconder. Eu quero me entregar. Toca no meu coração, muda o meu interior. E que nós possamos, sabe, fazer dessa palavra, fazer valer dentro de nós. Que quando a gente louva, para que Deus faça valer a palavra dele em nós, é isso. Se você pega toda a palavra de Deus, não faz nada, não adiantou de nada para você. Mas se você pega e fala assim, ó, chega, eu não quero mais fugir, me esconder, pecar, errar, a minha vida agora vai ser orar. O que vai ser a sua vida a partir de hoje? Qual será o verbo da sua vida a partir de hoje? Que nós possamos, nesse momento, meditar. E agora na busca você vai falar com Deus. Pedir para que aquilo que você estava fazendo, que definia o seu antigo eu, vai ficar para trás. E a partir de hoje, diante dessa palavra, nós vamos mudar o verbo da nossa vida. Nós vamos agir diferente. E isso vai definir o que nós somos. Senhor, eu não quero mais chorar. Eu não quero mais paralisar. Eu não quero mais, meu Deus, ser a pessoa que começa as coisas e não termina. Eu quero, meu Deus, ser uma pessoa constante. Eu quero ser uma pessoa que prossegue. Que nós possamos pedir para o Senhor neste momento, amém?